Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 51. Caráter da revelação espírita, a Gênese, capítulo 1. Então, a questão hoje é a questão de número 15. E nessa questão, nós vamos abordar uma situação que ocorre aqui na Terra, principalmente nas casas espíritas. Creio que aquelas casas espíritas com todo respeito, aquelas casas espíritas onde os integrantes eles não recorreram e não recorrem às obras da doutrina dos espíritos, principalmente as 5 obras básicas. Então, por exemplo, nós vamos tratar de um tema aqui, na questão de número 15, que eu posso usar o seguinte. Vamos usar assim, um tema assim, da seguinte forma, assim, ó. Pode dizer ou não ao espírito, pode dizer ou não ao espírito que já morreu. O doutrinador pode dizer ao espírito que ele já morreu. Então aqui, aí você fala assim, mas na questão de número 15... não existe isso. Aí eu posso dizer para você assim, oxe, e se existe? Até muito mais. Pode ou não pode dizer ao espírito que ele já desencarnou? Como agir com determinados espíritos? Como agir ali naquele momento? O que dizer ao espírito manifestante? Vamos pensar assim. O que dizer a ele? Né? O que pode ser dito, o que não pode ser dito? O que prejudica o espírito e o que não prejudica? O que não passa tudo de mistificação, é mistificação mesmo. O que não passa de mistificação mediante as comunicações dos espíritos? O que nós podemos dizer aos espíritos manifestantes? Vamos adentrar a questão de número 15 agora. Porque esse tema, esse assunto, ele vai ser... não vai ser introduzido. Nós vamos extraí-lo aqui nessa matéria de número 15. Então, olha só para você ver. Pode ser que às vezes nesse vídeo, às vezes no próximo vídeo, mas nós vamos tratar desse assuntinho. Então, Kardec, ele diz assim, ó. Se temos um exemplo. Então, Kardec já começou já. Se temos um exemplo, né? Passa-se no mundo dos espíritos um fato muito singular. Então, passa-se no mundo dos espíritos, quer dizer, na erraticidade, um fato muito singular. De que, seguramente, ninguém houvera suspeitado. De que, seguramente, ninguém houvera suspeitado.
ou de haver espíritos que se não consideram mortos. Você entendeu só? Passa-se no mundo dos espíritos. O que Kardec está querendo dizer com isso? Que existe no mundo espiritual, existe na erraticidade, espíritos que não sabe que deixou o corpo físico. Olha só. Passa-se no mundo dos espíritos um fato muito singular, de que seguramente ninguém houvera suspeitado. Então, aqui na Terra, ninguém houvera suspeitado, devido à imortalidade da alma. E devido também a outros fatores também, que logo mais à frente nós vamos esclarecer a respeito. Não é agora o esclarecimento. Então, de que seguramente ninguém houvera suspeitado. Então, a humanidade jamais imaginou, jamais suspeitou de que houvera no plano espiritual espíritos com esse tipo de raciocínio. Por exemplo, eu desencarno e não fico sabendo que desencarnei, continuo na erraticidade como se nada tivesse me acontecido. E, como nós já tratamos em outros vídeos, dependendo da situação minha, os bons espíritos me reencarnam sem que eu fique sabendo. Eu vivo mais uns 80 anos, desencarno, dependendo da minha situação, eu desencarno e não tomo conhecimento que desencarnei novamente. Isso várias vezes, até que o indivíduo ele tome consciência desses fatos. Olha só para você ver. Então, de que seguramente ninguém houvera suspeitado, ou de haver espíritos que se não consideram mortos. Pois bem, os espíritos superiores que conhecem perfeitamente esse fato não vieram dizer antecipadamente: há espíritos que julgam viver ainda a vida terrestre, que conservam seus gostos, costumes e instintos. Provocaram a manifestação de espíritos dessa categoria para que os observássemos. Tendo-se visto espíritos incertos quanto ao seu estado ou afirmando ainda serem deste mundo. Então, vamos voltar aqui mais um pouquinho. Pois bem, os espíritos superiores que conhecem perfeitamente esse fato não vieram dizer antecipadamente: há espíritos que julgam viver ainda a vida terrestre. Então, existe um número inimaginável de espíritos que ainda eles julgam viver a vida terrestre. Como acabamos de dizer, eles conhecimento nenhum, devido a vários fatores, levaram eles a esse estado, a
imoralidade, a vida que teve enquanto no corpo físico, né? Os vícios, as dependências, os costumes, os gostos, a promiscuidade, a sexolatria, a toxicomania. Então, isso meio que neutraliza a consciência desse indivíduo. Agora, é de extrema importância entender que os bons espíritos, eles recolhem esses irmãos, a maioria são recolhidos, são assistidos pelos benfeitores espirituais, a depender do caso, porque cada caso é um caso. Tem casos assim, muito letárgico, e existe casos menos letárgico, né? Onde o espírito encontra ali num estado de hibernação, de consciência, anestesiado excessivamente, e outros menos rudimentar. Então, os benfeitores, tendo esses espíritos como ignorante dos fatos ocorridos, olha só, os fatos ocorridos, os benfeitores, eles recolhem esses irmãos nessas condições, que não sabem o que aconteceu com eles. E os benfeitores pensam da seguinte forma, assim, ó: nós precisamos levá-los a uma casa espírita por demais séria, porque esses espíritos, eles necessitam passar por um atendimento na casa espírita que chama-se o choque anímico. Eles precisam passar por um atendimento, por um trabalho, no trabalho de desobsessão, que chama-se o choque anímico. É onde ali, como por exemplo, você, só um exemplo, eu gosto de mostrar esses exemplos assim, você só vai perceber que o fio desencapado tem energia se você tocar o dedo nele. A hora que você toca no fio, você leva aquele choque. E aquilo ali desperta você. Opa! Deixa eu ficar esperto porque tomei um choque. Outra historinha muito legal. O paciente, ele no hospital, não importa, mas vamos pensar no hospital, porque é no hospital que tem o desfibrilador. O paciente ali, né, no hospital, ele, olha para você ver como que as historinhas ficam bem interessantes. É desse jeito que nós estamos narrando. De repente, o paciente sofre uma parada cardíaca. E os enfermeiros todos correm. Vem o médico, traga o desfibrilador. Traga o desfibrilador.
Só que naquela parada ali, o paciente perde a consciência total do acontecimento. Ele perde a consciência. Ele desmaia, ele perde a consciência. Tanto é que aqueles que conseguem voltar depois, se você os interroga, eles não lembram de nada. Então, o médico chega, ali uns fazendo massagens cardíacas no paciente, né? E o médico vem e coloca aqueles aparelhos ali que chama desfibrilizador e dá um choque. 2 choques. Às vezes até 3, 4. Pam, 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 pam. Tchum. O coração, como ele é um músculo, ele começa novamente. E com isso, a pessoa vai recobrando a consciência. Quando ele recobra a consciência, a primeira pergunta que o paciente faz, geralmente, é: o que me aconteceu? O que houve? O que me aconteceu? Eu conheço muitos casos desses. O que me aconteceu? O que houve? Pelo amor de Deus, me digam aí o que aconteceu comigo. Então, o choque anímico é praticamente a mesma coisa que ocorre com o desfibrilizador no hospital, aqui na Terra. É preciso a aproximação do perispírito e do espírito daquele amigo desencarnado, no perispírito e no espírito e na matéria física do médium, para que ocorra esse choque anímico, uma vez que o médium ele é portador do fluido animalizado, que é o agente específico utilizado no momento do despertamento. Então, conforme o espírito se aproxima e ali ocorre essa mutação de energia, é como o que ocorre com o espírito desencarnado é como se fosse um desfibrilizador. Ele leva um choque. Aí ali, a primeira coisa que o espírito pergunta para o doutrinador: que lugar é esse? Que é isso? O que me aconteceu? Onde eu estou? Tá aqui, viu, gente? Nós estamos tratando isso aqui na Gênesis, aqui, ó. Que lugar é esse? Ele pergunta para o doutrinador. O doutrinador nunca que deve dizer: você encontra-se numa casa espírita. Jamais. Jamais. Porque o doutrinador ele não tem uma bola de cristal para saber se aquele espírito, quando no corpo físico, tinha conhecimento da doutrina espírita, se ele professava os mesmos princípios. Nunca que o doutrinador deve dizer: você encontra-se numa casa espírita. Isso é um choque para o espírito. Isso seria como infartar o espírito. Isso não ocorre, mas é como se fosse. Porque se ele professava aqui na Terra o catolicismo, o evangelho, o evangélico, o budismo, o islamismo, isso é um choque. Então,
o doutrinador deve respeitar incondicionalmente. O doutrinador deve respeitar. Até porque eu estou usando esse termo doutrinador para simplificar, mas não é doutrinador, e sim o intermediador. Mas vamos tratar como doutrinador mesmo, fica mais fácil. Que lugar é esse? Então, o que o doutrinador deve dizer? Esse local é um hospital, é um pronto-socorro. O doutrinador tem que entender uma coisa. O doutrinador tem que entender uma coisa. Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir mais, 2 olhos para enxergar mais, 2 buracos aqui na narina para respirarmos mais e uma boca para falar menos. Então, naquele momento ali, deve prevalecer prudência, bom senso. Mas isso o doutrinador adquire estudando a doutrina dos espíritos seriamente. O que nas casas espíritas, né, que não são lá muito sérias, isso não acontece. Então, por exemplo, você encontra-se num hospital, num pronto-socorro. Pois bem, o espírito pode fazer a seguinte pergunta: mas como num hospital? Como num pronto-socorro? O que está acontecendo comigo? O doutrinador deve dizer mais ou menos assim: nem chamar o espírito de meu irmão, o doutrinador deve chamar o espírito de meu irmão. Por exemplo, olha, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. O espírito pode dizer assim: eu não sou teu irmão. Ah, mas em Deus e Jesus. Mas em Deus e Jesus, por que você está me dizendo Deus e Jesus? Não, eu não sou teu irmão, não. Meus irmãos consanguíneos eram fulano, cicrano e bertano. Você não. Olha para você ver a responsabilidade do doutrinador. Então, como ele deve agir naquele momento? Bem, o espírito pergunta assim: bom, mas um hospital ou um pronto-socorro? Sim, resposta do doutrinador. Eu imagino que sim. Até porque aqui é considerado um hospital e um pronto-socorro. Mas quem me trouxe até aqui? Olha, me falta conhecimento para te dizer quem te trouxe até aqui. Se você aqui se encontra, porque alguém te trouxe. Eu não sei quem te trouxe. Mas como eu sei que Deus é Pai e que Deus não desampara nenhum dos teus filhos, fica tranquilo, porque você desamparado não está. Você entendeu? Desamparado você não está. Agora, eu acredito, olha o papo do doutrinador, que aqueles que te trouxeram até aqui, eles vão te levar para outros departamentos que eu também desconheço. Por isso, eu gostaria que você acompanhasse, porventura, quem te trouxe. Vai com Deus. Pronto. Pronto. Por que nós estamos dizendo isso? Porque tem doutrinador
em muitas casas espíritas, o costume nas casas espíritas, com todo respeito, é esse, costume. Mas isso não encontra-se dentro da doutrina dos espíritos, isso é invenção dos espíritas, ou pseudos espíritas. O costume é, o espírito pergunta, que lugar é esse? O doutrinador responde, aqui é uma casa espírita. Pronto, já matou o espírito. Casa espírita? É. Olha aí do teu lado, os nossos irmãozinhos de luz te amparando e te protegendo. Tudo mentira. Não acredita nessa papagaiada, não. Tudo mentira. O doutrinador não tem uma bola de cristal em mãos para dizer isso. Olha aí do teu lado, porque ele está afirmando. Olha aí do teu lado os nossos irmãos benfeitores, os nossos irmãos de luz, te amparando e te assistindo. Nós vamos para o próximo vídeo. Nós vamos dar sequência a esse assunto. Esse assunto vai longe, viu?